Dentro de lo que es el mandato de la FAO, de lo que nos indican los gobiernos y nuestra disposición, apertura a trabajar con la sociedad civil, el instrumento de cooperación sur-sur es clave. Creemos muy fuertemente que las mejores políticas públicas se hacen basadas en el diálogo. Um diálogo cada vez mais qualificado, um diálogo entre distintos atores, com posições que não necessariamente são as mesmas, pero que podem ir construindo consensos, que podem ir inovando nas políticas. Então, os intercâmbios, aportar novos conhecimentos, capacitar a los dirigentes, é algo que a FAO aposta e vai seguir apostando nesta mirada de construir melhores políticas públicas para o desenvolvimento rural sustentável. La REAF foi de los espaços que permitiram essa construção coletiva, não? Esse acervo de políticas públicas, em verdade, hoje é quase um bem público regional. Não é, nadie é dono de lo que se construiu por muitas manos. Creio que há vários instrumentos que foram sendo postos em implementação, não? Os registros de agricultura familiar, as políticas de crédito, de assistência técnica, associativismo, comercialização, que agora se enfrentam a uma situação em que, passado 15 anos, em um novo cenário econômico, social, político, com novas aspirações da sociedade em geral, planteia o desafio de pensar que é o que vem nos próximos 15 anos, não? De cara, por exemplo, a los compromissos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Como podemos vincular a agricultura familiar a los temas de saúde, de nutrição, a los temas sociais, de la revitalização de los territórios rurais, do enfrentamento à pobreza, como podemos vincular a agricultura familiar a los processos de desenvolvimento econômico que nossos países todavia demandam, enfim, é de certa maneira com base em lo que se ha construído, em lo que se ha aprendido, em los acertos, em los equívocos, que se pode agora plantear uma nova agenda de cara aos desafios contemporâneos que nos enfrentamos todos, né? A vinculação da agricultura familiar com a dimensão da saúde, da nutrição, é uma entrada importante. Cada vez mais os sistemas alimentares demandam transformações importantes para, por exemplo, frenar essa enfermidade crescente na região, que é a obesidade, não? De um outro lado, vemos que a agricultura familiar pode jogar um rol importante em la gestão, na conservação dos recursos naturais. É decir, como passamos de uma economia basada em la exploração direta dos recursos naturais a uma economia do conhecimento e da regeneração dos ecossistemas. Uma terceira dimensão, eu creio que é a agricultura familiar vinculada às possibilidades de revitalizar o tecido social dos territórios rurais. Ou seja, vários dos dados mostram que a maior parte da pobreza rural, por exemplo, da pobreza está nas áreas rurais. Então, acá, um campo, um território rural, mas com mais oportunidades, que permita às pessoas tomar decisões de quedar-se ou de marchar-se do mundo rural mais instruídas, mais qualificadas, creio que é algo importante. Por último, creio que tem uma dimensão de qual é o rol da agricultura familiar no mesmo modelo de desenvolvimento de um país. Ou seja, eu creio que estamos passando um momento em que as políticas diferenciadas teriam como um fim em si mesmo o agricultor ou a agricultura familiar para uma nova generação de políticas que enmarca a agricultura familiar nesse mundo mais complexo do desenvolvimento rural sustentável que
tem que dialogar com a sociedade em geral. Ou seja, tem que mostrar para a sociedade em geral que cumpre um rol muito relevante, muito importante na consecução dos objetivos que essa sociedade em geral está pondo sobre a mesa. Antes que todo, reconhecer a importância desse tipo de evento, não? Ao poner estudos à disposição das lideranças, dos liderazgos das organizações, creio que se avança muito na qualificação do debate. Então, se nós apostamos efetivamente que as políticas públicas se fazem melhor a partir do diálogo político, qualificar o diálogo, qualificar o debate é algo muito importante. Creio que os estudos até agora que se apresentaram dão um bom panorama de como é evolucionado e quais são os desafios de cara a esse futuro. Eu creio que mais que trazer respostas prontas, listas, lá os estúdios planteiam algumas perguntas que os companheiros das organizações vinculadas à Coprofam podem profundizar junto às suas bases, junto aos seus participantes, no de cara a poner novas propostas. Eu creio que se algo é um patrimônio dessa região, da América Latina, especialmente da América do Sul, e lá reafirma essa expressão, é que muitas das propostas não vieram dos escritórios de alguns iluminados nos governos, não? Vieram do diálogo permanente com as organizações, ou seja, a capacidade de inovação que tiveram as organizações da agricultura familiar nos últimos 15 anos demanda agora um novo salto. Não? Essa inovação permanente nas políticas públicas é o que hace mover a rueda e é o que necessitamos agora, em um momento em que o crescimento econômico não é mais o mesmo, não? Em que nossos países cambiam determinadas formas de mirar o mundo rural. Então, agora é o momento em que todos os atores, as organizações, mas também o setor privado, os governos, a academia, os centros de investigação, se pongam em la mesa a experimentar juntos, buscar juntos novas propostas para chegar a esse futuro desejado que marca a Agenda de Desenvolvimento Sustentável.